Olá, meus amigos e amigas, o meu abraço a você. Hoje é sábado, 22 de fevereiro de 2025. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. O nosso texto é Isaías, capítulo 6, versículo 11. Essa gloriosa e abençoada palavra do Senhor. Diz assim: Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda desolada, ou seja, assolada. Amém? Vamos aqui aprender com a palavra, versículo 11. Isaías está tendo essa visão, essa revelação de Deus com relação a Judá, que sofrerá um castigo. Então o profeta, no começo, ele tem medo de Deus, né? Eu vou dizer a você, não tenha medo de Deus, tenha temor, é diferente, tá certo? Temor no sentido de respeitar Deus. E o profeta, depois que foi santificado, purificado por Deus, ele agora tem coragem e entende que ele pode conversar com Deus tranquilamente. Então ele conversa nessa forma de pergunta: até quando, Senhor? Porque ele está vendo que Deus está dizendo que vai trazer esse castigo sobre Judá por causa do pecado de Judá, pecado da idolatria, tinha abandonado Deus, estava servindo a outros deuses, está certo? Então o profeta vai ter essa condição de conversar com Deus agora sem medo, porque ele entendeu que Deus é o Deus da misericórdia também, mas também é o Deus da justiça, tá certo? Então eu quero dizer para você que isso acontece nos dias de hoje, tá certo? Você fica com medo de Deus, não fale com esse, com aquele, não, fale logo direto com o dono, que é o Senhor, tá certo? Deixa eu ler aqui Atos capítulo 9, versículo 4, com relação a Paulo, que era chamado de Saulo, e diz assim: E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo está indo para Damasco, prender os crentes e talvez matar, se fosse o caso. E aí ele tem uma visão de Deus. E Paulo não estava nem aí para Deus. Ele estava fazendo mal. Ele era um idólatra também, criminoso, que matava cristão, tá certo? E aí ele tem essa visão de Deus e ele diz: quem é? E no versículo até ele diz: quem é, Senhor? Aí o Deus responde: sou eu, Paulo. Por que tu está me perseguindo, tá certo? Quem persegue o crente persegue a Deus, tá certo? Preste atenção, tenha cuidado com a sua vida, tá certo? O crente é um ser humano igual a você, socialmente somos iguais. A diferença é a fé, porque a fé eu não abro mão dela mesmo, não. Que a Bíblia é verdade, de Deus, tá certo? Então, quando é santificado, quando Saulo teve essa visão e ele foi tocado, ficou cego 3 dias, depois retornou, ele passou a pregar a palavra de Deus, exclusivamente pregar a Cristo. Quem distorce a verdade, gente, é uma tristeza, tá certo? Vamos ao restante do versículo, diz assim: E ele respondeu, ou seja, o Senhor respondeu, Deus respondeu para Isaías: até que sejam desoladas as cidades, ou seja, Judá, com todo o seu entorno, né, o reino de Judá, não era só Jerusalém, tinha todas as cidades ali em torno, e ficariam desoladas. Essa é a promessa de Deus. E fique sem habitantes, ou seja, vai ser abandonada, vai ficar entregue a nada, a ninguém. E as casas fiquem sem moradores, ou seja, desolação total, abandono total. Isso realmente ocorreu quando Judá foi levada cativa pelos babilônios. A terra ficou arrasada, sem nada, as coisinhas para aqui e para lá. Tá certo? É assim, porque Deus, quando ele dá um decreto, ele cumpre a sua palavra, tá certo? Não se engane. Então, Deus, ele já havia determinado isso, então ele está só dizendo, o profeta diz: até quando isso vai acontecer, Senhor? Até quando eu deixar tudo desolado, sem nada, sem habitantes, sem morador, sem ninguém, vai ficar aí um deserto. É o que Deus está dizendo. Então, desolada a cidade, assim, é ficar mesmo sem ninguém, sem habitantes, sem nada, sem moradores. Amém? E essa condição, queridos, acontece nos dias de hoje com relação à salvação. Porque ali era uma condição de salvação. Judá tinha sido colocado no lugar de segurança, que era a terra prometida. Mas agora estava adorando a outros deuses. Deus dos amorreus, do Eveu, do Eteu, vários deuses ali que estavam ao seu redor. Ele estava
tinha abandonado o Deus que é o Deus único e verdadeiro revelado pela Bíblia. Se você crê na Bíblia, então só existe um Deus que atualmente é revelado em Jesus Cristo, tá certo? Então essa condição, ela está valendo para hoje, para os dias de hoje, com relação à eternidade. Entenda assim, Judá estava num lugar de segurança, salvo, partindo dessa premissa, tá certo? Estava salvo. E agora, porque idolatrou, abandonou Deus, foi jogado aí a maldição, condenado, levado cativo pelos babilônios, tá certo? Então, para a gente entender isso com relação à salvação, é a mesma coisa, tá certo? Porque o que Judá tinha que fazer era crer em Deus, voltar a crer e se arrepender. Deixa eu ler aqui João 3,18, que diz assim, você entender essa visão de Isaías com relação a Judá e apontando para hoje, porque Cristo veio, tá certo? João 3,18 diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Unigênito é o único verdadeiro e plenamente santo, e Deus que é o próprio Cristo, tá certo? Faça confusão na sua cabeça não, creia, tá certo? Apenas, tá bom? Então, Judá está lá, Isaías está sendo avisado por Deus que Judá vai ser levado cativo. Isso é a mesma coisa para hoje, amado. Há 2000 anos que quem crê em Cristo exclusivamente vem pregando a verdade, tá certo? Eu compartilhei, aliás, vou compartilhar um videozinho de John Rapp, um pregador escocês, para você ver o que é pregar a verdade do Evangelho, crer, ter convicção, tá certo? Eu vou botar aí no meu Facebook, se você quiser dar uma olhada. Tá bom? Que é interessante você entender uma fé genuína. Tá certo? Judá tinha perdido a fé genuína. E você que não crê em Cristo, a sua fé não é genuína em Deus. Você está adorando outros deuses, você mistura uma coisa com a outra. Água e óleo não se misturam. É a mesma coisa. Deus não coaduna com a idolatria, porque ele é Deus um. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que aqui na condição já na era cristã, é um Deus que encarnou, veio à terra, viveu, morreu por amor a mim e a você. Então, João 3,18 está essa afirmação. Se você, quem não crê, essa fé precisa ser exclusiva. Você precisa entender isso. Exclusiva em Jesus. Por quê? Foi Jesus que veio do céu. Foi Jesus que pregou o evangelho, a boa nova de salvação. Foi Jesus que foi crucificado, apanhou tudo, sofreu, tudo que sofreu que você sabe e conhece. Morreu, foi botado na cruz e morreu. Foi sepultado. Glória a Deus, depois de três dias ele ressuscitou. Que glória, né? Aí, a esse é que você deve obediência, esse é que você precisa crer. Fora disso é idolatria. Fora disso é outro Deus. Tá certo? Então, Judá tinha pecado, tinha abandonado Deus, foi levado a cativo. Quero encerrar, o texto termina dizendo assim, e a terra seja de toda assolada, ou seja, a terra de Judá ficaria assolada como ficou, trazendo isso, querido, olha, na vinda de Cristo, porque não dá para não entender o Isaías com o Novo Testamento, né? Na vinda de Cristo a terra vai ficar desolada. Apocalipse vai dizer que vai sobrar uma terça parte da terra. Isso vai ser restaurado por Deus, claro. Vai ter uma condenação para quem não crê, vai ter uma vida eterna para quem crê. Olha, isso é muito claro na Escritura Sagrada. Não se deixe enganar por costumes religiosos, não. O Evangelho também tem costume religioso, mas os costumes de uma forma que não vão tirar a glória de Cristo, jamais. Cristo é o centro, ó. Está meio descentralizado aqui, mas Cristo é o centro. Amém. Então, meu querido, aqui Isaías 6,11, ele vai nos ensinar isso, tá certo? Deus trouxe uma desolação a Judá naquele contexto. Deus vai trazer uma desolação à terra. Isso vai ser tremendo, tá certo? Sofonias diz que é dia de angústia, de sofrimento, de dor, para os que não creem. Por isso que eu prego essa verdade para você, tá bom? Sou um ser humano igual a você, tá certo? Ó, água. Daqui a pouco eu vou tomar um cafezinho ali que está quase incomprável, se existe essa palavra, tá certo? Mas independente disso, querido, preste atenção. Você precisa crer em Jesus Cristo, para que você não seja condenado, e você seja partícipe
dessa desolação, a desolação no sentido de condenação eterna. Amém? Então, eu vou encerrar lendo Atos 16:31. Respondendo-lhe, disse: creiam no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Isso aqui é o carcereiro quando Paulo e Silas estão presos. Paulo já convertido, né? O carcereiro pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz: crê em Cristo. Simples, né? Então, Isaías está dizendo aqui, porque Deus deu entendimento a Isaías, que ele vai trazer uma desolação sobre a terra, e essa desolação aplica-se para o tempo futuro, porque Cristo, quando veio, disse que isso iria acontecer. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um bom dia. Amanhã, já estou avisando de hoje, né, nós teremos culto aí às 18 horas aqui. Amanhã é domingo, teremos um culto aqui às 18 horas. Venha participar, venha celebrar a Jesus Cristo, Senhor, aquele a quem nós cremos e declaramos e dedicamos a nossa fé, a nossa confiança e toda a nossa vida. Deus te abençoe e te guarde, te dê um bom sábado, em nome de Jesus, e Ele possa sentir, te abençoar de uma forma graciosa, possa abençoar a nossa nação brasileira, em nome de Jesus. Amém. O hino brasileiro é show, né? É lindo. Sou patriota até a alma, corpo e espírito, e sou crente em Jesus. Deus te abençoe e abençoe a nossa nação em nome de Jesus. Amém.